Eu falo para vocês há muito tempo que alguns treinadores têm algumas virtudes que essa o Dorival tem, que é dar uma cara ao time que ele vai treinar bem rápida. Ele já tem a cara dele com 3 jogos. E hoje a gente viu a cara já do Dorival no time e um time alternativo. Tinha tudo para estar tudo desentrosado. Técnico novo, jogadores reservas, e a gente viu algo bem diferente. Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Corinthians vence o Novo Horizontino por 1-0 pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Corinthians foi escalado com um time alternativo. Vocês se recordam que eu trouxe para vocês hoje a informação que o Dorival, ele diagnosticou que o time não está bem fisicamente. E um dos pontos, né, um dos remédios que o Dorival tem para isso é poupar os jogadores. Eu falei que aconteceu hoje e vai acontecer com frequência no comando do técnico Dorival Júnior, pelo menos no começo de trabalho. Ele quer conhecer o elenco, ele quer dar chance para quem está desmotivado, motivar quem está desmotivado, porque sempre eram as mesmas substituições, né? Sai um, entra Romero, sai não sei o que, entra Romero, é sempre a mesma coisa. E a outra que ele, né, o diagnóstico foi perfeito. O Corinthians é um time que se arrasta em campo, né, fisicamente e precisando de descanso, alguns jogadores precisando de descanso. Corinthians entra em campo com a seguinte escalação: Hugo no gol, Mateuzinho, André Ramalho, ministro da Educação, e Anchileri. No meio-campo, Michael, Bidon, Charles, Alex Santana, Thales, Héctor Hernandes. E talvez você fique imaginando, pô, Thales e Héctor lá na frente? Não, não foi assim. O Corinthians, pra você ver como teve a cara do Dorival Júnior. Eu vou mostrar os pontos que eu vi a cara do Dorival já no Corinthians, tá? O Corinthians não jogou no 4-4-2 losango, o Corinthians não jogou no 4-3-3, que eram os dois esquemas muito utilizados pelo técnico Ramon Dias. Ramon Dias utilizava o losango ou utilizava o 4-3-3. O 4-3-3 eu não suporto. Eu gosto menos do que o 4-1-4-1. E o esquema que o Dorival Júnior escolheu para estrear no Corinthians é o 4-1-4-1, que na carreira do Dorival talvez seja o terceiro esquema dele mais utilizado. Ele usou muito losango na carreira, muito 4-2-3-1 e muito 4-1-4-1. Pela ordem, conhecendo o Dorival, o 4-1-4-1 ele usou bastante também, viu, gente? Eu acredito que seja talvez o terceiro esquema que ele mais usou na carreira. Ele escolhe o 4-1-4-1 para estrear no Corinthians. Cara, e eu vou te falar, primeiro é a cara do Dorival, porque esse esquema não era utilizado pelo Ramon. O Michael jogou entre as linhas, então foi uma linha de 4, Michael na frente da linha de 4, na frente da zaga. Depois vem a segunda linha de 4. Da direita para a esquerda, tá, gente? Breno Bidon na direita, e aqui tá a grande novidade. Breno Bidon na direita. Depois, Charles, aqui do lado, por dentro, na direita. Alex Santana por dentro, na esquerda. Thales Magno na esquerda, na ponta aberto.
e na frente Héctor Hernández, o espanhol nosso, o Bebeto da Fiel. Sempre falei para vocês, é o Bebeto da Fiel. Isso foi a primeira coisa que eu vi da cara do Dorival no Corinthians. A segunda, tá, que eu achei bem interessante, o time foi muito compactado. O Corinthians não deu espaços. Se você reparar, o Maicon não estava distante do Charles, nem do Alex Santana que estavam por dentro, nem do Thales que estava aberto, nem do Bidon na direita. O Maicon não estava distante também da linha de 4, do Anchileri, do ministro da Educação, do André Ramalho e do Mateuzinho. Ele não estava também. Então você vê que... E o Héctor um pouquinho mais à frente, mas voltando também. Isso aí é treinador que tem autoridade, e isso é importante. Por que o treinador consegue pôr a cara dele? Primeiro porque o jogador sabe que ali tem técnico, que ele vai ter que respeitar. Isso é o básico do futebol. A primeira coisa que você tem que fazer é trabalhar essa compactação. Então, o Corinthians, a primeira coisa que ele fez foi isso aqui, ó. Subia, descia. Subia, descia. O Corinthians deixava os zagueiros armarem o jogo, marcava num bloco médio, mas compacto. Então, os zagueiros conseguiam armar o jogo, iam até o Héctor. Quando o zagueiro passava a bola para o lateral do Novo Horizontino, o Thales Magno já estava ali fechando. Junto com o Thales Magno vinha o Alex Santana, o Charles e a linha acompanhando. Isso é muito importante no futebol. Quando a bola passava pelo volante do Novo Horizontino, já tinha Alex Santana e Charles por dentro, né? E o Héctor ficava na sobra. Então você tinha um time compacto. Quando eles passavam por essa linha, já tinha um combate do Maicon. Eu já falei para vocês aqui, por conhecer o trabalho do Dorival. O Dorival é um técnico que gosta de jogar de maneira ofensiva, mas vocês vão ver várias vezes o Dorival também jogando na retranca. O que o Dorival fez hoje, se fosse o Carille, a gente ia criticar. Só que ele agiu com sabedoria. Eu vi o Dorival ganhar um campeonato paulista, já expliquei para vocês em cima do Audax em 2015 pelo Santos, ele jogando atrás da linha da bola. O Audax com a bola o tempo todo, num contra-ataque ele matou o jogo, lá o Ricardo Oliveira fez o gol. Então, o Dorival, quando tem que baixar linhas, quando tem, né, que dar um passo atrás, ele sabe fazer isso também. O Dorival gosta do futebol ofensivo, mas sabe quando tem que, dar um passo atrás. Hoje, ele estreia com o Corinthians, um time que vem um baixo astral tremendo, porque vem de uma goleada de 4-0, onde não viu a cor da bola no estádio do Maracanã para o Flamengo, e ele vai estrear com um time reserva. O que ele faz? Ele não vai para cima. Ele não vai para cima. Ele joga de forma moderada. Ele baixa as linhas, não baixa muito as linhas, no estilo moderado, marcação bloco médio, fecha a marcação, compacta o jogo, e aí, meu amigo, o Novo Horizontino foi totalmente dominado, o Novo Horizontino não teve espaços. Tanto que você vê o Thales ajudou muito na marcação. O Thales hoje jogou no estilo Cleison e Romero, nos velhos tempos. O Thales hoje mais marcou do que atacou, porque o Dorival fez isso, pediu para ele fechar lá, e o lateral dos caras não conseguiram subir. Então, assim, até o Ernesto tá falando, a dedicação do Thales foi nota 1000. Exatamente. Isso aí foi o quê? É treinador, cara. Treinador pediu pro cara, ó, você vai marcar ali. O Dorival, meu irmão, preste atenção no que eu vou falar, hein? Eu vi ele arrumar várias brigas com o Gabigol no Santos em 2015. O Dorival, ele cobra muito marcação dos atacantes pelos lados. Lembra na coletiva que ele falou? O time tá tomando muito gol, né? Ele falou, vamos ver se é a defesa, porque a defesa começa lá no ataque. Como a armação de um gol começa na defesa. Então ele cobra isso. Então você viu hoje lá o Thales marcando, você viu o Thales hoje fazendo uma boa partida, se dedicando. Cara, se ele não fizer isso, ele não joga com o Dorival. O Thales fez a marcação, os caras não conseguiam sair jogando. A bola ficava nos pés do zagueiro, sempre um zagueiro para armar. Quando a bola ia no volante, pegada, pouco espaço. No lateral, pouco espaço. O Novo Horizontino teve dificuldades para armar o jogo por dentro e pelos lados. Não armou o jogo. O Dorival amarrou o jogo. O Dorival não foi hoje o técnico que vai atacar, que a gente vai ver um Corinthians mais ofensivo. Eu avisei vocês, ele sabe jogar defensivamente também. Não é demasiado. E aí, o Corinthians domina o jogo e faz, né, o seu primeiro gol numa jogada característica de Dorival Júnior. E esse jogador talvez vai aparecer mais, vai começar a brilhar mais,
ou se não brilhar, a gente vai começar a ver mais esse jogador se destacando, e você vai até começar a falar, pô, esse cara é bom, esse cara evoluiu muito, e eu vou te falar quem é, Mateuzinho. Por quê? Tem uma coisa que eu falo para vocês aqui no canal há muito tempo. Os times do Dorival Júnior, lateral ataca por dentro. Lateral ataca por dentro. Mas não é igual ao do Ramon. Meu amigo, é demasia. Aí é demasia. Ele adora essa jogada. Eu lembro disso de Vitor Ferraz no Santos. Eu lembro de Wesley no Santos. Você viu isso aí no Flamengo também, campeão da Copa do Brasil. Sabe? Eu vi muito já o Dorival fazer isso. Atacantes atacando por dentro, né? Que é esse ataque aqui, que hoje virou uma coisa assim bem comum no futebol, mas isso ele já fazia em 2010 com o Neymar lá e o Robinho. Atacantes atacando por dentro, laterais atacando por dentro e profundidade dos meias e dos volantes pelos lados. Isso aí você vai ver bastante no Corinthians. E o gol nasce assim. Primeiro, o gol vem de uma jogada em que o Bidon finaliza no meio. Então, olha só, você vê que todo mundo... É uma questão de rodar e atacar por dentro. Você vê que o Bidon... Cara, o Bidon, eu nunca vi, eu não me recordo de ver numa linha de 4 o Bidon sendo o cara da ponta direita. Foi uma novidade, isso me surpreendeu. E eu fiquei preocupado. Eu já fiquei com um tom crítico, não vou negar. Eu fiquei com um tom crítico quando eu vi o Bidon na direita, porque o Bidon não tem velocidade. Falei, caramba, ele meteu um 4-1-4-1 com um Bidon aberto na direita. Eu olhei com um olhar crítico. Se eu não achar que eu entendo um pouquinho de bola, o que eu estou fazendo aqui? Eu achei que ele tinha errado ali. Entendeu? Na minha visão, eu falei, pô, eu não faria isso. Né? Aí você vê o meio ali já com o Alex Santana, ainda bem que não estava do lado do Bidon, né? Estava do outro lado. E nesse 4-1-4-1, com o Bidon, ele faz o quê? Ele faz o Mateuzinho ultrapassar e o Bidon fazer as jogadas de lançamento, algumas por elevação, mas enfim, ele não usa o Bidon jogando aberto pelo lado como um ponta, jogador de profundidade, que do 4-1-4-1 vai virar um 4-3-3 e ele vai para o fundo. Não, ele usa o Bidon como um meia realmente armador, o Mateuzinho vindo por dentro e o Héctor atacando o espaço. E quando ele faz isso, né? E quando ele faz isso, sai o gol do Corinthians. Por quê? Porque o Mateuzinho atacou por dentro e ficou. O Bidon finalizou. A bola rodou ali, sobrou para o Bidon de novo. O Bidon já estava por dentro, deu um tapa no Mateuzinho, que estava no meio. Não era para o Mateuzinho estar ali. O Mateuzinho toca a bola para o Thales, que rodou, que estava do lado esquerdo para a direita. Ele vem, cruza e o Héctor Hernandes faz 1-0. O gol da vitória, né, do Corinthians no estilo o Bebeto. Outra coisa que eu quero falar do Dorival aqui, que eu quero elogiar a estreia do Dorival. Ele mexeu na hora certa. Ele mexeu na hora certa. O treinador, ele tem que ter esse feeling, velho. O Dorival mexeu logo no início do segundo tempo. Eu não lembro se foi com 15 minutos, vocês podem me ajudar em questão de minutagem. Cara, mas isso também foi ótimo do Dorival. Sabe por quê, gente? Porque os caras estavam mortos já. Gente, não seja, e eu sou, por exemplo, exagerado com críticas hoje, porque o treinador estreou com 2 treinos e conseguiu, com 2 treinos e um time reserva, num jogo de Copa do Brasil eliminatório, vencer na sua estreia e venceu bem. O Corinthians ele foi o dono do jogo. Ele controlou o jogo, as ações do jogo. Mesmo jogando sem a bola, você sentia que o Corinthians sabia o que estava fazendo. E a forma compacta me agradou muito. Agora, o jogo foi bonito? Não foi bonito. Mas não é hora para ser bonito. Vocês estão entendendo? O jogo foi feio, mas o Corinthians sabia o que estava fazendo em campo, jogou compactado e venceu a partida.